Então vamos lá, vamos. Então, na realidade, a gente colocou no nosso folder, né? Quem é você em tempos líquidos? E aí eu queria que a gente começasse a pensar um pouco, assim, quem somos nós, né? Uhum. Nós somos uma somatória de coisas, de experiências, né? De sensações. Então, eu sou esse corpo, eu sou o meu jeito, eu sou a minha voz, a minha forma de me expressar. Eu sou a relação que a minha mãe teve comigo, eu sou a presença do meu pai na minha vida, eu sou o colo que eu tive da minha mãe, eu sou todas as minhas relações, todas as relações que eu estabeleço, que têm significado, principalmente as que têm significado para mim, eu sou tudo isso. E aí é Exato. interessante porque o Bauman fala da maneira como as pessoas se vinculam. E ele fala que hoje a gente vive tempos líquidos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente vive tempos de vínculos frouxos, de vínculos frágeis, de Uhum. descarte. Né? Então, eu estou vivendo uma relação, de repente eu não estou satisfeita com essa relação que eu estou vivendo, e aí eu pulo para outra, e eu pulo para outra, e eu vou para os aplicativos das redes sociais, e Uhum. aí os estímulos são inúmeros. Eu falo com um, com outro, com outro, com todos os meus contatos, é um crush atrás do outro, aí dá match, aí eu conheço, aí eu já não quero mais, eu quero outro e quero outro, e que na realidade isso tem um custo psíquico muito grande para nós. E qual é o Exato. custo psíquico, né? Exatamente. E vejam só, né, que esse que é um dos livros, né, que a gente está usando, são tantos livros do Bauman, mas esse foi Sim. escrito ele em 2007. Olha que interessante. E nós estamos em 2020 falando da atualidade desses temas, né? E eu fiquei pensando muito, né, quando nós tratamos desse assunto, porque principalmente porque nós estamos nesse período da pandemia, em que essas questões vêm tão à tona, porque buscamos tanto em outros tempos as relações virtuais, e agora a maioria das nossas relações se tornaram virtuais, e nós acabamos percebendo que a gente não quer isso, a gente não gosta só disso. Nós precisamos de mais, né? E é muito interessante que a reflexão que o Bauman faz, que é uma crítica em muitos momentos a essa vida líquida, que é uma das frases dele, é essa vida que escorre pelos nossos dedos, mas ao mesmo tempo ele não propõe uma volta aos tempos antigos. Ele nos propõe que a gente resgate os valores de agora, né? Ele nos propõe um repensar. Tudo bem, a vida agora é assim, mas então quais são nossos valores agora? O que nós precisamos fazer para que os nossos vínculos aconteçam, para que os nossos relacionamentos aconteçam de forma forte, sustentada, para que os nossos filhos estejam bem cuidados? E principalmente nesse momento da pandemia, em que as questões estão muito ameaçadas, os sentimentos estão muito envolvidos, o que é que nós podemos fazer para que a gente se sinta mais cuidado, mais protegido, não é? Menos vulnerável. Acho bem interessante a gente pensar nisso, não é, André? Sim, sem dúvida nenhuma. E é interessante, né? Tem até um termo em alemão que fala Mitzai, quer dizer, eu sou com o outro, né? Eu sou o que já me constituiu, o que vai me constituindo, né? E o que eu posso estabelecer por meio da relação com o outro. Então, na Uhum. realidade, se a gente for pensar, eu sou um enlace com o outro, né? O outro me confirma ou me desconfirma. E é muito interessante nesse sentido, Fabiana, a gente pensar que se eu estabeleço relações transitórias, né, descartáveis, frágeis, eu fico sem sustentação na vida, né? Porque tudo que está ao meu lado, que poderia ser que ser comigo, né, já Uhum. não é. Exato. Então, sabe aquela. Isso, gente, isso é uma coisa tão interessante porque é muito presente no consultório, é muito presente, assim. Como Uhum. as pessoas vivem solidões a dois, né? E como as pessoas, às vezes, têm dificuldade de estabelecer vínculo até com filhos, né? Nas relações parentais. E o que Uhum. é que será, né, Fabiana, que traz isso para as pessoas? E aí a gente está falando exatamente isso, né? De vínculos frouxos, de fragilidade de vínculo.
Uhum. E aí, Essa dificuldade de pertencer, não é, Andréia? Essa ter lugar dificuldade afetivo, né? exatamente, de construir, ainda que eu viva um casamento, ou ainda que eu viva numa casa com várias pessoas, essa dificuldade que muitas vezes as pessoas encontram de se sentir protegidas naquele lar, de irem construindo relações seguras e fortes, de confiança, a ponto delas se sentirem sustentadas, né? E eu penso que essa reflexão das relações líquidas é para que a gente realmente é, para que a gente possa fazer provocações, o que é que a gente possa repensar a partir disso e a partir de nós, na nossa relação no dia a dia com as pessoas que estão com a gente. Né? Como é que podemos olhar para o outro, como é que nós podemos nos colocar nas nossas relações para que a gente olhe para o outro como aquele que está ali e pode nos sustentar. Como é que a gente pode olhar para o outro e nós fazemos essa parceria de cuidado, de afeto, porque viver junto não é condição inerente para a gente se sentir cuidado, se sentir protegido, se sentir. Não é uma condição inerente. Né? A gente precisa de um pouco mais do que isso para que tudo vá bem. Uhum. Não é? Uhum. E eu acho que é interessante a gente começar a pensar nos exemplos cotidianos, né, da vida das pessoas, de nós todos, né, uns mais, outros menos, guardadas as diferenças e proporções, mas o que acontece de concreto que isso se caracteriza como vínculo frouxo, Uhum. vínculo líquido, né, impermanência do vínculo, vínculo de descarte. Como que eu me ponho para o outro para construir um vínculo assim? Claro que o desejo de todos nós, né, não é estabelecer vínculos assim. Uhum. Mas o que acontece? Qual é o movimento? Se a gente pensar, né, dentro das casas, dentro das relações, das famílias, dentro dos pares amorosos, o que é que acontece? Acho que a gente pode dar alguns exemplos que a gente conhece, até porque alguns exemplos são exemplos de todos nós, né? Mais, menos, e acho Uhum. que é legal a gente chamar atenção para isso, né? Fiquei pensando, Fabiana, quantas Uhum. vezes a gente não escuta, né, no consultório, por exemplo, não vou, tem a questão de gênero, pode ser o homem, pode ser a mulher, que não tem questão de gênero, né? Isso que eu estou querendo dizer que nos dizer assim, nossa, mas isso era tão importante para mim e o fulano ou a fulana nem percebeu, né? Eu queria tanto que ele estivesse comigo e ele Uhum. nem sabia que isso estava acontecendo na minha vida. Exatamente. O meu filho, né? Nossa, o meu filho está depressivo e a escola me disse que ele está triste, calado há muito tempo. Eu nem vi, nem soube disso, nem sabia. Não... Como assim, de repente, eu me deparo com a depressão do meu filho? Né? Ou então, assim, enfim, eu estou Uhum. dando alguns exemplos, a gente poderia pensar num tanto de outras coisas, né? Numa casa, por exemplo, a mulher num ambiente, o homem no outro, aí eles trocam de ambiente, um vem para um lado, o outro vai para o outro, estão sempre separados, né? Quantas relações. Eu brinco, Fabiana, eu tava relendo o Bauman, né? Aí me veio uma coisa assim na cabeça que eu fico pensando que tem as relações líquidas, com descarte e sem descarte. Sim. Com Uhum. descarte é a relação da impermanência. Então, Uhum. hoje eu tô com esse, né? Mas de repente esse não está me dando muita bola, aí tem o outro, aí tem o outro, e tem o outro que também, aí eu troco para eu não ficar sozinha, eu vou E estabelecendo contatos. exatamente o que é mais sério. Estou com esse, mas eu estou com vários no contato, né? Na verdade, eu não consigo me entregar de verdade a só um relacionamento, porque como eu não vou ter certeza se aquela pessoa está comigo, eu estou com aquele e vou fazendo vários contatos, ou seja, não me entrego de verdade, né? Como isso também é sério. Exatamente. É, Uhum. e aí eu estava pensando, né, nas relações nas relações que elas Descartar. nas relações descartáveis, então esse é o exemplo, né? Então, um crush atrás do outro, e atrás do outro, do contato, e esse e aquele, e aí deu match, e aí então eu vou falar com esse, e aí e vários corpos, e eu tô atrás de um corpo e do outro corpo e de outro corpo, né? Ou então eu me fixo a alguém, mas não estabeleço relação. Gente, quantas pessoas são casadas
e não construíram o casamento, e não construíram a relação a dois. E é Quantas pessoas... Oi? muito triste isso, Andréia. Em um determinado momento, eu pude atender uma pessoa e depois que o companheiro faleceu, ela pôde me dizer que ela sentia falta e sentia saudade do que nunca foi vivido, né? É uma das maiores dores, né? Você sentir falta do que foi vivido, porque quando estavam juntos não era possível e não havia espaço para o diálogo, não havia espaço para a entrega e não havia espaço para que a verdade de um encontrasse com a verdade do outro. E então existia uma vida a dois, mas não existia uma verdadeira entrega. Então foi só depois que um foi embora que pôde ser vivido a falta do que não foi vivido. Pensa que solidão que esse casamento, né, permeou, né, que esse casamento acabou vivendo, acabou trazendo para essa pessoa. Então eu penso muito mesmo que a gente precisa parar um pouco e pensar. E eu tenho para mim esse período da pandemia em que nós estamos aí muito próximos, que a gente está repensando muita coisa, as nossas vivências, as nossas relações, as nossas proximidades. Está proporcionando a muita gente repensar o lugar de cada um, né? O lugar da própria vida. Algumas pessoas têm dito, eu acho que muitos casamentos vão terminar. E aí eu, em alguns momentos, penso e até falo, que bom que termine, se não eram casamentos verdadeiros, não é? Se as pessoas convivendo mais próximos, se eles perceberem que eles realmente não tinham que estar juntos, que eles ou revejam isso e possam ser felizes ou que eles consigam reatar e possam construir algo bom para eles. Porque a gente precisa estar bem, né? A gente precisa conseguir olhar para o outro como um outro inteiro, para que eu também possa estar inteira na relação. Agora, André, eu vou dar falar uma coisa muito importante. Estando na escola, eu tenho acompanhado as crianças tendo aulas online nesse período. E uma coisa que tem chamado muita atenção, e o que eu conversei essa semana com algumas pessoas, foi que nós começamos a perceber que algumas crianças que tinham dificuldades na escola têm estado bem nesses dias, estando em casa. E a nossa hipótese, a minha hipótese, e estou chamando de hipótese porque não foi nada estudado, minha hipótese da psicóloga escolar, hipótese das psicólogas que atendem essas crianças, é de que esse lar conseguiu encontrar uma harmonia e conseguiu olhar para essas crianças, de fato, né? Porque era muito difícil olhar para essas crianças que não correspondiam ao ideal de filho que os pais tinham. Mas aí eles tiveram que estar juntos, a vida é assim, agora nós estamos vivendo esse momento e foi possível existir um acolhimento com essas crianças com o suporte da escola. E, por incrível que pareça, nunca se viu tanto avanço na aprendizagem dessas crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Isso nos surpreendeu, né? E a nossa hipótese Né? é muito significativa. Hipótese e com um diálogo entre profissionais é de que o vínculo passou a ter uma qualidade diferenciada e isso favoreceu essas crianças. Então, o que nós estamos falando está começando a ser comprovado, né? Tanto nas relações de adultos, quanto nas relações dos adultos com as crianças e das crianças com as próprias crianças. Porque a gente pode ver a felicidade deles quando eles se encontram ali, mesmo que seja virtualmente. Eu acho importante, tem uma pessoa ali falando, que é uma psicóloga também, embora seja uma sobrinha muito querida, ela é uma psicóloga, mora lá em BH, que está aqui assistindo a gente, ela está dizendo que é uma hipótese muito pertinente. E levantando essa hipótese porque realmente viver bem em casa e poder encontrar um lugar em casa faz uma diferença muito grande na vida de uma criança, não é? Eu queria compartilhar com vocês. Eu concordo plenamente, né, com essa hipótese, que não foi ainda comprovada, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, talvez por falta de pesquisa, mas acho que valeria. Mas eu concordo plenamente. E acho interessante, Fabiana, eu me lembrei aqui, né, de uma pessoa que eu atendo, e aí me contando, né, do convívio mais próximo, e o casal trabalha muito.
e os filhos pequenos, naturalmente, acabam ficando, né, com uma restrição da presença dos pais pelo movimento natural da vida deles. E Sim. aí a pessoa estava me falando assim, olha, incrível, eles estão longe dos amigos, mas está tudo bem. Eles estão adorando, eles estão amando a pandemia. São crianças pequenas que não têm noção do que realmente é a pandemia. E eu entendo perfeitamente, é lógico, eles têm o pai e a mãe ali juntos, como nunca tiveram. Eles estão adorando mesmo, né? Bem, Isso olha é que legal. muito interessante. Estou falando com a gente, André, dizendo que o ensino em casa, no caso da minha residência, foi bem melhor. Eu não conheço quem está falando, mas obrigada, né? A criança se sentindo pertencer também ao meio familiar. Veja que interessante. Então, parece que essa hipótese que nós estamos levantando faz sentido em outras casas também, né? Na casa do Sim, sim. cliente, na casa dessa pessoa que está nos colocando. É, então, estão amando mesmo ficar em casa e sentindo um apoio familiar melhor. É verdade, é isso que a gente está sentindo. Provavelmente, ter esse espaço estava fazendo falta para essas crianças, é isso que eles estavam nos contando. E pela correria do dia a dia, isso não é uma crítica como era, é só uma constatação que alguma coisa fazia falta e que agora a gente está podendo olhar de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que nós estamos fazendo uma experiência em educação que a gente não teria oportunidade de fazer de nenhuma outra forma, né? Que não fosse essa. Experiência incrível, com muitos desafios, com muitas situações difíceis, mas é uma experiência incrível para que a gente possa. Tem uma pessoa falando, gente, infelizmente não senti a mesma evolução. Minha filha está me dando muito trabalho. Eu acredito, eu não sei quem é a pessoa que está falando, a Pati Fernandes. Pati, eu acredito, porque não é fácil para todo mundo, não é? Ficar em casa. Eu não estou romantizando a situação aqui, não. Eu acho que a situação ela é bem delicada. Ela exige muito de nós, existe muita escola, mas eu penso que com uma parceria da família com a escola que a criança está, nós podemos encontrar um meio de ajudar um pouco mais e dar um pouco mais de suporte para que a criança consiga, né? E olha que bonito que a Vera está falando, todos nós estávamos precisando de colo, né? Me sinto mais próxima, ligada à minha família e reconstruindo relações e afetos familiares. Que bacana o nosso público aqui participando, não é, Andréia? Existem professores que nasceram para professores, porém existem uns que estão ali, mas não tem nada a ver com eles. É verdade, é verdade. Tem uma pessoa falando, acho que é a minha paciente. Minhas notas melhoraram, mas sinto falta dos professores mais perto, do olho no olho. Obrigada pelo depoimento, viu? É verdade, a gente sente falta mesmo disso. Acho que é bonito a gente poder saber o que as crianças estão sentindo, o que os adolescentes estão sentindo. Eu acho que os adolescentes sentem muito, eles sentem falta dos amigos do dia a dia, eles precisam do grupo e eles devem estar sentindo muito mesmo, com certeza. André, acabei tomando a fala aí por um tempão, né? Ah, imagina, estou É, gostando, a gente está aqui aconteceu trocando, estou aqui ouvindo, pertinente. sim. Eu tenho um jovem adolescente de 15 anos Uhum. que ele sente, claro, naturalmente que ele sente muita falta dos amigos, mas a minha experiência, assim, né, de estar muito mais em casa, porque meus atendimentos todos estão online agora, que eu estou começando a tentar voltar, né, no meio dessa loucura toda para o consultório, mas foi uma experiência muito interessante, assim. Eu acho que eu pude, talvez, dar uma presença, até pela questão de tempo físico mesmo, né? De presença no mesmo espaço, né? Por muito tempo, todos os dias e por muitas horas, coisa que a demanda do trabalho me tirava dessa condição. E sem dúvida nenhuma, isso é uma experiência muito rica para as relações, né, familiares. Agora, é muito rica dependendo da forma como a gente consegue vivê-las, né? Porque Também. é natural que a gente sabe que também existem contextos familiares que já viviam situações conflitivas e que Uhum. isso, nesse momento, fica muito mais complicado e muito mais difícil. É Mas de verdade. qualquer forma, né, eu acho que essa história toda que a gente está vivendo, né, e que nunca antes a gente poderia imaginar estar vivendo uma coisa assim Uhum. inédita,
que deixou todos nós muito atônitos, perplexos, né? E eu fico pensando que não deixa de ser um convite para que a gente possa estar mais com a gente mesmo. Inevitavelmente a gente está mais com a gente mesmo. Exatamente. Achando coisas dentro da gente, muitas vezes, que nos faz bem, que é gostoso de viver e tendo uma capacidade criativa nessa hora, e também olhando para aquilo que parece que vai angustiando, o movimento que eu tinha já não é mais o mesmo, como é que sou eu mais quietinha, como é que sou eu sem os estímulos, né, que eu costumava viver antes. Então, tudo Uhum. isso está em cena, né, Fabiana? Eu acho que isso é extremamente importante. Tem uma pessoa aí falando? Tem. Ela estava dizendo que se apresentar para os filhos dela como pessoa acabou aproximando dos filhos, né? Quer dizer, estar mais à vontade, né? Sim, Falar dela, que sim. seja isso, né? É, e tem um conflito, tem uma outra dizendo que ela está gostando de estar com os filhos, mas que tem família pedindo para, pelo amor de Deus, começa logo as aulas presenciais, porque está difícil ficar com as crianças em casa. Que eu também entendo, porque tem famílias que estão tendo que conciliar o trabalho em casa, o home office, com as crianças em casa, que eu imagino que não seja fácil. E dependendo da faixa etária, é mais fácil conciliar. E dependendo da faixa etária, que eles exigem ainda muita atenção, exigem muita. Eles têm muita energia ali, demandam mesmo muito cuidado próximo, realmente deve ser mais difícil. Então, de verdade, não estou romantizando as coisas, eu acho que a gente precisa salvaguardar aí as devidas, né, os devidos cuidados com as devidas idades, mas olharmos para isso, né? O que cada um está passando, como cada um está passando, acho que tem muitas questões. Penso Mas sim, quando nós falamos das relações líquidas, inevitavelmente o Bauman fala, né? Por que a gente está falando da pandemia? Porque o Bauman fala que as relações líquidas elas ficam muito ligadas, relacionadas a esse mundo do ambiente virtual. E a pandemia trouxe o mundo virtual para dentro das nossas casas de uma maneira que dificilmente nós vamos voltar atrás ao ponto que nós estávamos antes da pandemia. Algumas coisas vão ficar absorvidas na nossa rotina. Claro que não na intensidade que a gente está vivendo agora, mas ficou muito mais fácil a gente fazer um atendimento online, a gente procurar uma live, a gente assistir a um programa num outro formato. Então, algumas coisas a gente aprendeu a gostar nesse formato. Não é? O que nós precisamos é pensar como é que nós estamos fazendo isso, como é que nós estamos construindo os nossos valores a partir disso. Não é? Não tem problema a gente viver esse tipo de relação. A questão é não fazer das nossas relações, apesar de elas serem virtuais, descartáveis. Essa é a grande questão, esse é o grande questionamento. e eu acho que a gente podia falar um pouco mais da forma concreta, né, da experiência das pessoas nesse convívio mais próximo, que é assim, quando eu tenho uma fala assim, ai, tomara que isso acabe logo. Claro que a gente quer que acabe logo por razões óbvias, né? Porque isso tudo é uma loucura, tem muita gente morrendo, a gente tem incertezas, e aí a gente fica muito apreensivo. É um Uhum. caos, né? A gente está vivendo uma situação muito delicada. E se Deus Uhum. quiser, a gente vai ter aí é, uma Mas, vacina que possa nos proteger, né? E nos imunizar. Mas o que eu estou querendo dizer é assim: se eu tenho uma fala assim, ai, pelo amor de Deus, não aguento esses filhos em casa, ai, não aguento essas crianças sem fazer nada, ai, não aguento esse marido sem trabalhar, ai, né? Então, se essa é uma queixa constante e dessa forma, eu acho que seria muito interessante e que isso tem um link total com a questão que o Bauman traz, né? Das relações líquidas, né? Dos vínculos frouxos. Como é que, o que que me, a intimidade para muitas pessoas, ela é uma questão, né? Porque é uhum. na intimidade que as pessoas ficam sem roupa no sentido metafórico, assim, sem proteção, né? Então, você conhece mesmo o outro na intimidade. Né? E na intimidade eu preciso, muito mais, é um convite muito mais forte para eu ser para o outro do que no cotidiano dos estímulos. No cotidiano dos estímulos, que eu saio para trabalhar, que eu venho almoçar, que eu saio correndo de novo, que eu volto, que vai e vai.
Então, assim, quando eu chego na minha casa, eu já estou cansado, meu marido também está cansado, os meus filhos também estão já meio que comendo para já tentar se aquietar, tomar um banho e dormir. Então, Uhum, isso não me cobra uma presença, uma qualidade de presença, não me uhum, cobra ser para o outro. De exatamente. repente, de repente, quando eu estou vivendo, né, esse momento forçosamente de intimidade, isso me cobra ser para o outro. E, Exatamente. e para muitas pessoas isso é apavorante, né? Assim, é uma coisa que as pessoas não lidam bem, porque afinal de contas eu estava acostumada a ser mais ou menos para o outro. Ou, Uhum, afinal de contas, eu estava mais ou menos acostumada a viver a nossa relação à noite, no sábado e no domingo, né? Para uhum, alguns casais, até muito menos. De repente, eu estou vivendo todo dia, toda hora, e dividindo a minha intimidade com o outro como eu nunca dividi. E aí, exatamente. quem eu sou nessa hora? Né? Essa é a Exatamente. questão. E é muito interessante, porque aí algumas pessoas vão perceber aspectos muito novos em si, que é essa descoberta, né? E que tem a Vera falando que além de nos aproximarmos de nós mesmos, há um ganho que o outro nos vê melhor e acaba nos conhecendo mais e vice-versa. Que isso pode ser um ganho, mas que também pode ser uma grande É perda. apavorador, né, para algumas pessoas. Exatamente, porque às vezes a gente não está preparado para se mostrar e às vezes a gente não está preparado para ver de verdade quem o outro é, né, ali na nossa intimidade. E isso é muito difícil, de fato. Por isso, Uhum. ir construindo esses vínculos, e aí a gente precisa ir se perguntando quando as pessoas são um pouco maiores dentro de casa, se para que a gente não se veja e se estamos muito dentro de casa, se nós vamos construindo um silêncio, né? Porque o silêncio também afasta. Então vamos cada um, Uhum. você fica lá num cômodo, eu trabalho no outro cômodo, o filho fica quietinho lá no outro cômodo e as pessoas vão se estabelecendo ali no silêncio daquele lar que vai se tornando silencioso para que é óbvio que quando tem criança pequena é mais difícil ser silencioso, mas quando eles já são pré-adolescentes, adolescentes, às vezes esse silêncio impera para que ninguém precise ver, para que ninguém precise saber de verdade quem é que está ali. E eu me preocupo bastante com esses silêncios dos adolescentes e nossos silêncios mesmo, de nossos adultos, porque aí podem estar escondidos as depressões, as ansiedades, os pânicos. E eu sugiro que a gente avalie, que a gente possa olhar na gente, que a gente possa olhar nos nossos filhos, nos nossos companheiros, nas nossas companheiras, se tá tudo bem, se é só um momento pontual ou se é momento já de uma intervenção, porque eu percebo que tem muita gente sofrendo pela demanda nova na clínica que eu tenho percebido nesse período da pandemia, pela quantidade de gente nova que chega no consultório nesse período. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de saber se aquele silêncio é só porque tá quietinho e sem assunto mesmo, e saudade dos amigos, ou se aquele silêncio já é uma depressão, né? E às vezes é uma crise de ansiedade, às vezes tá perdendo sono, e a gente pensa que a ansiedade, muitas pessoas falam para mim, mas eu não imaginava que fosse uma crise de ansiedade, porque a ansiedade eu penso que é ficar agitado, não necessariamente. A ansiedade às vezes é um movimento tão interno que a pessoa tem muitos sintomas de taquicardia, de suar muito à noite, de perder o sono, e a pessoa pode estar ali em sofrimento, mas a gente não conseguir perceber. Então, essa atenção para os sinais que as pessoas estão dentro do nosso lar manifestando, porque não é só o agito que nos mostra que as coisas não vão bem. Às vezes o silêncio ele fala muito sobre sinais de sérios, né, de mal andar psicológico, né? Na realidade, eu acho importante a gente saber que tipo de silêncio, se é um silêncio fértil, né? Que é o silêncio da pausa, do contato comigo mesmo, do já eu volto para cá, para a relação com você, mas eu preciso ficar um pouquinho sozinha, e isso é saudável, ou eu preciso ficar, né? Filhos, mães, pais, enfim. Ou se é um silêncio infértil, né? Que é o silêncio que denuncia o que não tem, o que não foi criado, o que não foi construído nas relações. Isso E mesmo. aí
eu fico pensando que como é que é, e isso é diferente para cada um, é de um jeito, mas como é que é eu dar um lugar privilegiado para o outro dentro de mim? Como é que é eu olhar para o meu filho e enxergar ele, né? Com todas as necessidades dele, com todas as alegrias, com todas as facilidades, com todas as dificuldades. Como é que Uhum. é eu realmente perceber quem está ao meu redor, né? Como é Uhum. que é eu amar e deixar o meu par amoroso entrar dentro de mim, ter lugar afetivo dentro de mim e aguentar assim as faltas de garantia, porque nas relações, principalmente as relações que não são muito duradouras ainda, né, que elas não vêm de uma história de muito tempo, muitas pessoas têm muito medo do que o outro possa fazer com aquele sentimento. Sim. Então, eu fico pensando assim que uma das causas das relações líquidas, das relações descartáveis, né, frágeis, é o medo do vínculo, é o medo do que o outro pode fazer com aquilo que eu sinto, com o meu sentimento, com o meu amor, né? Então, tem Exatamente. pessoas extremamente fechadas. E eu Uhum. estava pensando, sabe, Fabiana, queria sua opinião. Eu fico pensando assim, algumas pessoas são extremamente fechadas para as relações, né? São impermeáveis, são pessoas que construíram individualidades muito demarcadas. Uhum. E eu fico pensando assim, o que será? Será que é um amor por uma liberdade extrema, né? Será que é um desejo de não ter que ser com o outro, né? Uhum. Será que é um engano de achar que pode ser sozinho? Sim. Sem, né? O que será que faz com que algumas pessoas se defendam tanto desse vínculo? Tanto do ponto de vista amoroso, do par amoroso, das relações amorosas, como das relações parentais. O que você acha? Acho que as suas hipóteses são boas, mas eu acho também que pode ser um medo de se abrir e não ter quem segure. Lidar com isso, né? Eu acho que pela experiência que eu vejo no consultório, normalmente quem segura muito as próprias informações, é muito ali reservado, fica muito no seu próprio mundo, tem muito medo de entregar as suas próprias coisas para qualquer pessoa que seja. E às vezes tem medo até de entregar para aquela pessoa que ama e a outra pessoa não saber cuidar daquilo, né? E, mas muitas vezes a própria pessoa não percebe isso. Acha só que é o meu jeito, é meu jeito. Eu sempre fui assim, né? E no fundo, é uma grande defesa para não se machucar, para não se ver avaliado, para não se ver julgado, né? Para não se ver criticado. Então, eu me defendo colocando uma barreira em volta de mim. Veja só o que eu mostro, né? E nesse sentido, eu percebo assim que a gente tem muitas pessoas que fazem isso cultivando até o próprio corpo. Então, muitas pessoas, para não permitir que as outras olhem para quem elas são de fato, ou até para que não precisem olhar para o próprio eu, para a própria intimidade, elas cuidam do próprio corpo, cuidam da própria imagem externa de uma maneira bastante exagerada, né? Que também faz parte da modernidade líquida, né? Dessa leitura que o Bauman faz. E a gente fica só com essa parte de fora de quem a pessoa é. E aí a gente, nossa, mas como ela é bacana, como ela é despojada, né? Como ela se veste bem, como ela tá bem, né? É assim que as pessoas falam, essa é a leitura que a pessoa no geral quer que seja feita. E no geral elas passam essa grande fachada, né? De que tá tudo bem comigo, eu tô aqui, tô bem, ninguém me vê daqui para dentro, né? Essa é a minha leitura, Andréia. Não, perfeito. E eu fiquei pensando assim, né? Como eu me mostro é como eu sou, né? Qual é a distância que existe de real entre aquilo que eu mostro e que eu quero que você veja de mim Uhum, e a minha verdadeira identidade? Qual é a distância, né? uhum, E a gente pode pensar isso nas relações sociais, mas a gente também pode pensar isso nas relações pessoais dentro de casa.
né? Às vezes, as pessoas não se conhecem. Uhum. Quantas e quantas e quantas vezes eu atendendo casais, aí tem uma fala, aí o outro fala assim, ué, mas eu não sabia disso? Você nunca me falou isso? E Sim, casais, olha, casados há muito tempo, né? sim. Na Eu acho que eu realidade, umas risadas aí das pessoas que estão nos ouvindo. oi? Eu acho que eu posso Que ouvir risadas das pessoas que estão nos assistindo. Mas não é, gente? É uma coisa incrível, assim, coisas que. E é interessante que é como é difícil essa percepção fina do outro, né? O que Uhum. realmente é importante para o outro, do que realmente faz com que o outro se sinta bem. A gente deixa isso. É muito interessante, assim, muito interessante como os casais não se conhecem Sim, ou como os casais não se conhecem como deveriam se conhecer, né? é verdade. Na mais profunda intimidade. Sim. Aí, André, eu queria te convidar para a gente falar um pouquinho, né, nesse tempo que nos resta, nós temos 20 minutos, para a gente pensar um pouquinho junto com as pessoas e até pedir dicas aí para eles também, do que eles acham, de como é que a gente poderia viver melhor então, né? Então, já que a gente está pensando em quem sou eu nesse tempo de relações líquidas, como é que se estabelecem os meus relacionamentos, os nossos, eu vou começar pedindo para a gente pensar que se a gente conseguisse, né, exercitar a disponibilidade afetiva, nós Uhum, iríamos ter muitos ganhos. Então, uhum. e eu fosse professora e estivesse pedindo, guardem uma palavra, guardem uma frase. Disponibilidade afetiva. Pense sobre disponibilidade afetiva, né? E façam um questionamento: como é que está a minha disponibilidade afetiva dentro da minha casa, dentro do meu lar? Como está a minha disponibilidade afetiva para as pessoas com as quais eu convivo? E a minha disponibilidade afetiva comigo, não é? E a disponibilidade afetiva, ela vai incluir tantas coisas, gente, que assim, dependendo da minha disponibilidade afetiva, vai ser a minha disponibilidade para escutar as outras pessoas, para de repente falar uma palavra de incentivo, para estar disposta para uma boa conversa, ou para uma conversa rápida, para conversar, para escutar, para trocar, né? Para cuidar, para me interessar por alguma coisa do outro que está ali. E vejam, às vezes nós estamos falando só de pessoas que moram com a gente, mas a disponibilidade afetiva, ela também inclui as pessoas que gostam da gente e que são importantes para nós, mas que às vezes estão lá na outra casa ou lá na outra cidade, porque nós não estamos podendo visitá-las pelo período que nós estamos passando. E como é que está a minha disponibilidade afetiva, de repente, para escutar a minha mãe, que é mais velha, ou a minha tia, que vive sozinha lá não sei onde? Como é que está a minha disponibilidade afetiva para uma vizinha que eu tenho, que sempre gostou de conversar comigo, mas é uma vizinha que mora sozinha ali no meu prédio ou na minha rua, que eu sei que ela vive sozinha? Pense um pouquinho na sua disponibilidade afetiva. Se a sua disponibilidade afetiva vai bem, você está melhor do que se você percebe que você está sem disponibilidade para o outro, porque provavelmente você está sem disponibilidade para você, né? Para deixar outras situações virem, outras situações acontecerem na sua vida, né? Então eu começo falando sobre a disponibilidade afetiva como algo importante da gente cultivar para que as coisas comecem a melhorar a partir dessa nossa reflexão nessa live de hoje, Andréia. O que você acha? Eu acho ótimo. E eu vou pegar esse gancho para falar de um exemplo, né? Imaginem um casal em que o sonho da mulher é que o homem fique mais dentro de casa. Só que a presença do homem, quando ele está dentro de casa, do par amoroso, né? Pode ser o homem, pode ser a mulher, enfim, o par amoroso estar dentro de casa, ao invés de se ser agradável, de criar intimidade, de olhar para os olhos, de assistir um filme juntos, de fazer o que um e o outro gostam, de achar o que o casal pode fazer juntos. Como ela está insatisfeita, quando o outro chega, é o momento que ela começa a reclamar, 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 reclamar.
Aí, como ser insuportável para o outro? Reclamo, reclamo, reclamo de tudo que ele não faz, de tudo que falta, ao invés de eu aproveitar esse momento para recriar a nossa vida, né? Uhum. Aí, o que o outro pensa? Nossa, eu não dou conta. Não dou conta de ficar dentro de casa com aquela mulher falando daquele jeito na minha cabeça. Nossa, tchau. Aí a pessoa sai. Então, uma coisa retroalimenta a outra. É um exemplo, assim, simples, mas que a gente poderia pensar que a forma como eu me coloco para o outro Uhum. cria também a resposta do outro em relação a mim. Porque Exatamente. nós afetamos e somos afetados o tempo todo. O tempo Uhum. todo em relação. Então, se eu sei ser insuportável, o outro sabe fugir de mim. Uhum. Se eu sei ser agradável e poder criar intimidade, uma intimidade gostosa, né? E ser prazer, e criar uma relação que seja prazeroso do outro ficar, o outro Exato. sabe se aproximar de mim. Exato. Gente, isso é fato, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica só na queixa do outro, porque o outro não faz, porque o outro não vem, porque o outro não fica, porque não. Mas como é que você é quando ele está? Uhum. Essa é a questão, né? Pensando nas relações conjugais. Uhum. Então, você, né, trouxe uma coisa que a gente tinha pensado, né, de terminar com essa parte. Como é que as pessoas podem conseguir estabilidade emocional, relações sólidas e sustentação na vida? Porque as relações que a gente estabelece, elas são ou não são sustentações na vida para a gente, porque elas são muitíssimo importantes, né? Isso. Uhum. Eu diria, como é que você se coloca para o outro? Como você cria a sua relação? Como você constrói a sua relação? Com seu Isso. filho é a mesma coisa, né? Ah, ele só reclama. Ah, ele só grita. Ah, ele só fica no quarto escuro e não quer interagir com a família. Por que será? Por que será? Sim, sim. Gente, todo sintoma tem uma causa. Uhum. Todo tipo de comportamento disfuncional, ele é só um sintoma de alguma coisa que está por trás daquilo. Então, se Exatamente. eu não sei me rever como mãe, como pai, como mulher, como homem, como parceira ou parceiro amoroso, vai Sim. ficando muito difícil, porque daí está sempre no outro. O outro é que causa toda essa instabilidade, todo esse ruído na relação e me deixa assim meio sem chão. Não é verdade. Não é verdade. Né, Exatamente. Fabiana? Seja a relação afetiva, né, de homem e mulher, seja a relação com os meus filhos, seja a relação com a pessoa que trabalha na minha casa ou que trabalha comigo, ela é feita por nós, né? Então, nós estamos Sim, ligados nela. Tem uma menina sim. de 17 anos falando aqui pra gente, olha que bacana, ela tem Quantos 17 anos ela tem? anos, 17. 17 anos está aqui escutando a gente. Bem-vinda. Um momentinho do dia, pode ser uma vez por semana, para a família se juntar e assim se conhecerem. Da primeira vez, pode ser que não dê, mas aqui em casa eu faço com a minha mãe às vezes. Então, ela tá dando um testemunho pra gente de que, de Olha que repente, as belezinha. pessoas combinem, não é isso? Que as pessoas combinem que desse encontro acontecer, não só para ficar junto aleatoriamente, acho que é isso que eu estou entendendo que ela está dizendo, para conversarem, combinarem de conversar, porque às vezes não é tão fácil começar espontaneamente uma conversa para que as pessoas em casa se conheçam. Olha que bacana, né? Ela tem 17 anos, está nos contando que ela foi encontrando um jeitinho, né? A outra está dizendo aqui pra gente, é uma professora, minha amiga, aprender a ler os sinais dos que estão próximos da gente. Perfeito, Vivi. A gente percebendo, né, o que as pessoas estão. Será que está mais quieta? Ou será que ela é muito quieta e naquele dia está mais agitada? O que será que aquilo está dizendo, né? A Vera está dizendo aqui pra gente, penso que a melhor forma é aceitar o ruim e não ficar nessa que sempre temos que estar bonitinhos e felizes, ser uma pessoa, poder ser a pessoa real que a gente realmente, né, tem que ser, que a gente é. Perfeito, Vera, porque às vezes a gente fica fantasiando também para o outro, né? Fazendo de conta que a gente tem que Muito ser, importante. não é? Isso é muito importante, assim, você poder ser quem você é, né? Você não precisar estar bem o tempo todo. Uhum. Se por um lado você toma conta, sim, né? Se você é uma pessoa que afasta ou aproxima o outro, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente ter isso como alguma coisa conhecida. É importante também que eu possa ser eu mesma.
Que eu não precise o tempo todo estar parecendo ser alguma coisa para o outro ficar comigo. Essa é a maior intimidade. O conceito para mim de intimidade é você poder ser você mesmo com o outro e ser aceita assim, né? Isso. É Uhum. claro que esse você ser, né, isso parece que contradiz o que eu acabei de falar. Não, você ser você mesma implica em você buscar o seu lado mais saudável e autêntico. Se você está hostil, você não está sendo você mesmo. Você Uhum. está descarregando uma tensão no outro, né? Isso. O Isso é bacana. estado de ser você mesma é um estado autêntico, é um estado de inteireza, é um estado de uma sensação confortável na vida, né? Se você está afastando o outro, você não tá... Oi, vai acabar, né? Não, não, é bacana isso que você está falando, porque às vezes as pessoas fazem grosserias e ainda dizem assim, é melhor mesmo, eu gosto de mim do meu jeito. E eu falo, olha, excesso desse tipo de sinceridade chega a ser falta de educação. Porque, no fundo, às vezes a pessoa ela comete esse tipo de fala, esse tipo de situação agressiva, achando que ela é assim. E, no fundo, às vezes essa pessoa precisa ser tratada, né? Porque ela acha que ser grosseira, ser inadequada, ser sem educação na relação, é ser ela, é ser autêntica. E não é. É ser sem educação. Então, tem uma coisa importante para a gente pensar aí, né? Uhum. Tem uma outra pessoa que é uma querida que está falando aí, a Tainá, que ela está dizendo assim: por trás de toda agressão existe uma necessidade não atendida. É preciso olhar com empatia, né? É verdade, Tainá. Porque às vezes um filho adolescente, às vezes uma esposa que explode, às vezes uma criança que grita, às vezes tem alguma coisa que ele não sabe expressar, né? Principalmente os nossos filhos, quando eles se colocam de maneira inadequada, eles estão tentando dizer alguma coisa para nós que nós ainda não conseguimos compreender e eles, pela imaturidade, ainda não conseguiram encontrar um formato organizado para nos comunicar, né? Então a gente precisa, sim, né, tentar entender o que é que está por trás daquela violência ao falar ou daquele jeito mais descompensado de agir. É bacana isso que você colocou para gente. Acho que complementa o que nós estamos dizendo, não é? É isso mesmo. E aí tem A uma gente tem porção. que... A gente tem 10 minutos, 10 exatamente. Tem algumas coisas bem importantes, né, que eu anotei aqui para a gente não esquecer, né? É, que na nossa relação, no nosso dia a dia, é importante, né? Expressar cuidado e demonstrar afeto. É importante também, não é tempo, nesse período da pandemia, principalmente, né? Não é momento da gente negar esses sentimentos difíceis. Não é momento da gente negar o medo, ou negar a ansiedade, ou negar até o pânico. É momento de conversarmos sobre isso, principalmente com os nossos filhos, que às vezes eles não têm com quem falar. Não adianta a gente ver uma criança com medo, chorando, que escutou alguma coisa, um adolescente está com medo, está numa angústia, e às vezes a gente fala, fica tranquilo, isso tudo vai passar, a gente está protegido. Não adianta a gente falar isso não conforta. Isso só faz com que você diga para ele que você não está entendendo e não está alcançando o que ele está sentindo, né? Procura escutar, né? Mas se você está assim, angustiado hoje, por quê? Ouviu alguma coisa que te tirou o sossego? Tem alguma coisa que você queira me contar mais sério que está te preocupando? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, né? Dê voz para ele, converse, escute quais são os anseios. Porque eu vejo que algumas famílias não sabem o que dizer e acabam falando para a criança ou para o adolescente: olha, é só não pensar nisso. Não pensa nisso que passa, né? Isso é bobagem. Não se preocupe com isso que as coisas se resolvem. Não adianta, né? Isso vai ficando como um sentimento não resolvido, uma coisa que angustia, fica rodando dentro da criança ou do adolescente e vai causando ainda mais sentimentos confusos, não é? Então, eu pensei da gente falar sobre essas coisas, Andréia, para ir dando sugestões Eu não para sei as se dá tempo, eu não sei se dá tempo de pessoas. eu falar rapidinho uma 8 coisa, minutos. pegando seu gancho, eu acho que tem uma questão extremamente importante que está completamente relacionada à estabilidade emocional,
que é a educação emocional dos filhos, né? E o que eu estou chamando de educação emocional dos filhos? Nós não fomos educados para saber lidar com o que a gente sente, com as nossas emoções, né? É Mesmo. muito difícil você encontrar famílias em que as emoções não só são permitidas, como reconhecidas e cuidadas. Uhum. A maior parte das vezes a gente passa por cima das emoções, dos sentimentos, por N motivos. Porque não encontra contexto para dividir com ninguém, porque de repente meu pai e minha mãe, na minha casa não é permitido sentir raiva, sentir tristeza, sentir ansiedade, então eu engulo aquilo, eu contraio aquilo dentro de mim, aquilo vira um resíduo, um sintoma e me adoece, né? Então é muitíssimo importante que a gente possa, diante da emoção e do sentimento dos nossos filhos, a gente possa reconhecer para eles. Às vezes criança pequena não sabe nem o que está sentindo. Então é importante que o pai possa, ou a mãe, possa acolher, possa dizer o que a criança está sentindo. Olha, você está assim porque você está com muita raiva, porque o seu brinquedo quebrou, você tem razão. É muito chato. Se eu estivesse no seu lugar, eu ia ficar com raiva também. E Uhum. agora? O que a gente vai fazer? Mas o que a gente pode fazer, Uhum. né, nesse momento que o seu brinquedo quebrou? Então, assim, não só você está dando a possibilidade, reconhecendo para ele o que ele está sentindo, deixando ele te dizer, ele vai chorar mais e você vai poder acolher e vai concordar com ele, que é muito chato mesmo perder o brinquedo que a gente gosta, né? E você vai dizer, e isso às vezes dá raiva, se ele estiver sentindo raiva, ou se você perceber que é tristeza, e a gente fica triste com isso, né? Eu também, se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria. Mas o que a gente pode fazer para resolver? Isso é Uhum. um jeito da gente educar emocionalmente os nossos filhos. Porque quando a gente não lida com as nossas emoções e os nossos sentimentos, isso se acumula de um tanto dentro da gente que vira resíduo mesmo, vira tóxico dentro da gente, né, Fabiana? Exatamente. Veja a importância da gente poder falar do que a gente sente, que é o que nós estamos aqui propondo, né, nessa reflexão, que apesar de vivermos em tempos líquidos, né, de relações líquidas, de modernidade líquida, e a gente deixou de abordar muitos temas, muitos e muitos temas mesmo, que o Bauman coloca. Nós acabamos elegendo algumas coisas para que a gente pudesse focar aqui em uma hora de papo, porque para nós também foi importante não só falar um pouco desse conceito de modernidade, de relações líquidas, mas nós duas também quisemos trazer para vocês algumas opções assim, tá bom, isso existe. E o que a gente pode fazer? Nós vamos voltar? Nós vamos viver lá como os avós Sim, viviam? É isso que a gente tem que propor? É isso que o Bauman propõe? sim. Não, não é isso, né? A vida agora é assim. Então, como é que a gente pode viver melhor a partir da vida que a gente tem? Então, essa é a nossa reflexão. A nossa vida se compõe dessa forma, nós estamos inseridos numa sociedade que tem esse contexto. Então, nós estamos dando, ajudar, ofertando elementos para que a gente pense, que a gente repense sobre como é que nós podemos nos estruturar, como é que nós podemos conversar, como é que nós podemos olhar nos olhos, como é que nós podemos estar mais próximos de nós e das pessoas e com muita sensibilidade. E como eu disse, nós precisamos poder olhar para cada um de nós, para que a gente possa olhar para o outro. Quem não está bem consigo, dificilmente vai poder conseguir olhar para o outro, para perceber se o outro está bem ou não, né? E aí fica o convite de procurar um profissional da área, conversar com alguém para também tentar te ajudar, para que você possa ajudar as pessoas com as quais você vive, com as quais você se relaciona, né? Olha que bonitinho a Ellen. A Ellen, você conhecem a Ellen, psicóloga? A Ellen, ela tá morando lá em Pinda agora. Tudo bem, Ellen, queridona? Isso, Ellen. A Ellen tá Oi, aqui hoje mesmo bem-vinda. para eu não nomear os sentimentos dela. Eu disse que tudo bem, há espaço até para esse pedido. Olha que bonitinha. A filha pediu, Eu não ouvi o que foi o começo? Eu não ouvi, Fabiana. a filha da Ellen, a Dani, Ah, pediu para sim. que ela não nomeasse os sentimentos dela. E a Ellen disse que tudo bem, que na casa delas há espaço até para esse tipo de pedido. Ai, tudo bem, ela estava brava com a gente até para isso. Sim, Tem uma sim, outra sim. psicóloga querida que está aqui com a gente, que é a Valma. Está dando parabéns pela clareza com que nós abordamos um tema tão complexo,
tornando acessível para as pessoas, né? Poderem refletir sobre isso. E faltam 3 minutos, a gente vai se despedindo, não é, André? Agradecendo pela presença de vocês, dizendo que é gostoso poder ter esse bate-papo aqui com a Andréia, poder ter vocês aqui com a gente. Olha, é realmente muito gostoso poder trazer um tema, fazer uma reflexão, né? Uma reflexão séria, mas ao mesmo tempo sobre a vida, sobre as nossas vidas, não é? Sobre o que nós estamos vivendo. Eu queria também agradecer a você, Fabiana, pela parceria. Adoro bater esse papo com você. Obrigada a todos que estão aqui, pelas perguntas, pela partilha. Super obrigada. É um prazer mesmo estar aqui falando sobre temas relacionados à minha área, psicologia, a vida humana. Né? É muito legal. Muito obrigada. Um grande beijo para todos. Depois nos nossos canais, eu percebi que eu entrei pelo meu canal particular, não pelo canal profissional, Andréia. Então depois eu vou tentar colocar lá no meu canal profissional e você depois vai colocar no YouTube, não é isso? Sim, eu mando direitinho para você e aí você coloca lá, porque eu vou salvar aqui e vai estar aqui, né? Tá bom? Isso, tá bom. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença e a gente vai encerrando aqui, tá bom? Até a próxima. Beijo a todos. Até a próxima. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau, Andréia. Obrigada. Tchau, obrigada a você.